Canal Terror Nadna, criado em abril de 2023. A pergunta que paira no ar: estaríamos no caminho certo? Realmente realizando algo útil e construtivo? Pois é, como responder? Seria entrar em contradição, já que afirmamos que estamos aqui em busca de respostas. Então o que resta para nós? Apenas seguir com a melhor das intenções, fazendo modificações, acertos, ajustes, seguindo sugestões, aprendendo sempre. E agora, nessa segunda-feira, dia 25 de março de 2024, às 19 horas, como sempre fazemos, estamos publicando mais um vídeo. Só que esse virá com algo diferente, um comunicado triste, mas um mal necessário. Então eu peço a você, se tem esse direito, a gentileza, escute o que temos a comunicar. Não precisa dar retorno se não desejar. Caso queira, coloque aqui a sua sugestão nas descrições. Mas assista. Assista que no final você terá o relato de hoje. Mais um relato enviado por quem participa e ajuda o nosso canal. Queridos amigos do Terror Nadna, gente que está sempre aqui com a gente que se identificou como sendo um Nadna, que entendeu o objetivo do canal, gente que se inscreveu, gente que compartilha nossos vídeos, participa, comenta, deixa like, nos apoia de todas as formas, inclusive enviando Pix, quantias pequenas, mas que no montante são muito importantes para que a gente continue, já que o canal ainda não está monetizado, por não ter alcançado a meta imposta pela plataforma a canais recém-criados. Então eu inicio primeiro agradecendo, vou agradecer sempre a vocês, Nadnas. E segundo, dizendo que esse tipo de comunicado é daqueles que a gente nunca gostaria de fazer, porque, poxa, nos traz tristeza e incompreensão. Não dá para entender alguns indivíduos da espécie humana e as razões que guiam as suas vidas. Eu vou explicar. O nosso canal vai ainda completar um ano, é jovem. Surgiu para criar um elo de ligação entre nós, abrindo um espaço, o e-mail aqui embaixo, para que vocês pudessem nos enviar relatos sobrenaturais, relatos de terror, e que a gente pudesse publicá-los, porque sempre gostamos do gênero. Então o primeiro nome do canal foi Canal Sobrenaturalizando, os que estão aqui há mais tempo ainda. Depois, nós tivemos que mudar o nome para Nadnaravne, que é Sobrenaturalizando em húngaro. E o motivo da mudança é que aos poucos nós percebemos que faltava alguma coisa no canal, porque não tinha muito sentido estar apenas publicando relatos recebidos de experiências vividas. Nada contra quem faz. Eu acho maravilhoso, eu acompanho muitos. Mas queríamos algo mais. Aí surgiu a ideia da família Nadna. Qual o significado de Nadna? Não tem uma tradução, ou talvez tenha, a gente até desconheça, e nunca fizemos questão de buscar. Mas para nós, o Nadna é aquela pessoa que vive os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, as mesmas interrogações que regem a vida de todos nós. Principalmente com relação ao que é vida, objetivos da vida, o que estamos de fato fazendo aqui, ou com relação a universos paralelos, um mundo sobrenatural. Porque, no nosso modo de ver, a gente podia continuar publicando os vídeos recebidos, que afinal é o oxigênio do canal. Mas colocá-los de uma forma que as experiências de outras pessoas nos trouxessem ensinamentos, sabe aquelas mensagens nas entrelinhas? E cada um que assistisse os relatos do canal pegasse para si um grãozinho de areia de aprendizado que pudesse ajudar na sua sequência de busca de evolução.
Simples assim. Saber que as perguntas existem, mas sair do lugar comum do perguntar e apenas levar a vida vivendo, porque vida existe para ser vivida, não questionada, não interrogada. E com essa interação, com essa troca de conhecimentos, com certeza, de alguma forma, uma pessoa, pelo menos, acrescentaria algo de bom na sua vida. Para nós, já teria valido a pena. Aí, numa terceira fase, tivemos que mudar o nome do canal mais uma vez, aí colocamos Terror Nadna, porque Nadna, por incrível que pareça, existem outros canais de outros países, então se tornava até difícil de encontrar o nosso canal no YouTube. Aí finalmente chegamos num patamar que nos satisfez, fruto do amadurecimento e também de ideias recebidas, repito, de gente que se identificou com o canal, com o conteúdo, que se considera um Nadna, está sempre com a gente para nos ajudar. Mas infelizmente, no decorrer dos nossos trabalhos, começaram a surgir comentários de pessoas que, honestamente, eu não sei o objetivo. Esse relato que eu assisti até é divertido, mas basta fazer uma pequena investigação e a gente já vê que é mentiroso, é fantasioso. Vocês acham que enganam quem? Será que eles não perceberam que nós não criamos relatos? Nós não somos autores de relatos? Que tudo que aqui é publicado vem de gente que nos envia via e-mail? Será que eles não entendem isso? E será que eles não conseguem entender também que o nosso objetivo não é colocar no crivo do verdade e mentira? Não é ficar buscando filigranas, detalhes, para dizer, não, isso aqui é invenção? Não. Existem relatos que podem ser lendas? Existem. Que podem ser fantasiosos, criados? Existem. Existem relatos que realmente colocam fatos verídicos? Claro que existem. Tem também aqueles que são verídicos, mas acrescentando um detalhe aqui, um ponto ali. Existe, mas não é nosso objetivo, não é nossa função colocar em questão a credibilidade de quem nos envia. Muito pelo contrário, a gente tem que agradecer. E também, não estamos aqui para modificar, não, isso aqui não está legal, vou colocar assim, reescrever o relato. Não. O critério adotado, apresentar o relato, eu apresento o relato, me colocando no lugar da pessoa, como se eu tivesse realmente passado por aquilo. Aí eu consigo sentir o que essa pessoa sentiria ao viver a experiência, independente de ser verdadeiro ou não. E é procurando passar esse sentimento, essa energia, que a gente busca transmitir algo de bom para quem está assistindo. Sendo assim, eu quero sempre agradecer a quem nos envia os relatos, dizer que eles são muito bem-vindos e serão respeitados. Porque a única vantagem que eu vejo de ter vivido umas décadas a mais é o fato de não ter nascido ontem. Então eu aprendi com a vida a não acreditar em tudo, mas também não duvidar de nada, principalmente o Deus desconhecido, e não desafiar jamais forças que eu não sei absolutamente nada sobre elas. Agora, com relação a essas pessoas cheias de kkkk, cheias de ar professoral, cheias de síndrome Sherlock Holmes, eu só posso dizer que, por mais que nos entristeça, a continuar, nós vamos nem responder, simplesmente apagar os comentários e bloquear, porque fica na cara que a intenção não é acrescentar, e sim destruir um trabalho que para nós é sério. Porque, claro, nós queremos ver o canal cada vez maior, quanto mais inscritos, melhor. Queremos ver o canal monetizado, contamos com a ajuda de vocês para que possamos alcançar os 1000 inscritos, as 4.000 horas mínimas de visualizações para entrarmos na primeira divisão dos canais. Claro que queremos.
Mas dinheiro é bom, monetização é um dos objetivos, mas não é o único, não é o crescer a qualquer preço. Nós queremos sim que você venha participar, que se identifique com o conteúdo, que se sinta um nada, mas está longe do nosso objetivo. E a razão de piada, não só o canal, mas também aqueles que apoiam o canal. E a essa gente, mais uma vez eu deixo o aviso: não brinquem com o que vocês não conhecem, porque você tem o direito de fazer piada sobre tudo, desde que tenha a seriedade de saber que mais cedo ou mais tarde irá responder pelo seu humor de gosto duvidoso. No mais, para você que está chegando aqui agora, canal Terror Nadna, 2 publicações semanais, segundas e quintas, às 19 horas, com relatos inéditos ou shorts publicados de forma aleatória. E agora viremos essa página triste e vamos ao relato de hoje. Relato que nos faz realmente pensar da importância da presença dos pais, dos tutores responsáveis no dia a dia dos seus filhos, dos seus protegidos. É impressionante. Mas sempre quando acontece uma tragédia, algo triste na vida de pequenos que eram nossa responsabilidade encaminhar na vida, a pergunta que vem: onde eu falhei? Muitas vezes não falhamos. Cada um escreve o seu destino. E também o destino escreve o existir de muitos. Mas existem casos, sim, que nós poderíamos ter um pouco mais de sensibilidade. Tem um conto, que é ficção, que eu coloquei no meu primeiro livro, O Capeta com K, que fala sobre um pai que levou a filha, menininha, pequenininha, para passear no parque. E aí a menina está ali, do lado do lago, com uma varinha, brincando com a água, enquanto o pai, numa distância aconselhável, dá liberdade vigiada, sempre cuidando da segurança da criança. Aí do nada, sai um monstro da água. A menina grita, berra, grita, o pai vai, abraça, tira, dizendo: é um monstro, é um monstro, é o bicho, é o monstro, é o bicho, é o monstro, é o bicho, é o monstro, é o bicho. O pai, com todo carinho, querendo confortá-la, protegê-la, acalmá-la, começa a conversar com ela e diz: não tem monstro nenhum, minha filha, se acalma. Talvez em 10 de 9 pessoas perguntadas, a resposta seria: esse pai foi maravilhoso. Aí é que vem o problema. Educar não é proteger o filho de monstros que nós não enxergamos, e sim procurar enxergar e conhecer os monstros que atormentam os nossos filhos. Aquele pai fez pelo filho o máximo que poderia fazer dentro do que conhecia. Saiu feliz, tranquilo, dando risada, sem perceber que a vida da criança jamais seria a mesma. Senhor Romário, é um prazer estar aqui com o senhor e os demais participantes do canal. O meu nome é Silvio, fique tranquilo, é nome fictício. Tenho 42 anos e, igual a qualquer ser humano nesse planeta, sofri com as consequências da pandemia. Embora tenha tido sorte, não perdi o meu emprego, podendo trabalhar home office. E tenho meu filhinho,
Um garotinho de 15 anos. Mas um rico, um piá, meu amigão. Enquanto eu estava ali, no meu escritório, um cômodo da casa, do apartamento pequeno, que simplesmente, no passado, era um quarto de hóspede, transformei no meu local de trabalho, isolado. Minha esposa respeitava, minha família respeitava meu horário que eu tinha que seguir, era de 8 da manhã até as 6 da tarde, com 1 hora de almoço, e eu cumpria religiosamente, porque era dali que saía o meu sustento, naquele período terrível para todos nós. E o meu filho, João, estava sempre ali do meu lado. Eu tinha meu computador, eu ficava trabalhando, e ele tinha o computador dele. Era muito legal a convivência, porque antes eu não tinha tempo assim de, sabe, participar da vida do meu filho. Eu achava que estava participando, mas na verdade não. Existiam 2 pessoas ali naquele quarto, com presença física, mas vivendo em mundos diferentes. E até hoje eu lastimo de não ter parado 1 segundo para ver na tela do computador do meu filho o que era tão interessante que chamava sua atenção. A pandemia terminou. E eu percebia no meu filho aquele desejo de voltar à escola. Sabe, a saudade dos seus coleguinhas. Alguém pode dizer, isso é normal. Mas eu não sei se pensaria assim se conhecesse o histórico dele. Ele nunca foi assim, o aluno mais popular, muito pelo contrário. Meu filho não era um garoto, vamos dizer assim, bonito, também não podia ser, era meu filho. Mas ele era magro, cheio de espinhas, o óculos. Sabe, aquela criaturinha que por si só era alvo preferido de bullying. Ele sofria muito com bullying. Inclusive até abro um parênteses para comentar sobre o seu outro canal, A Vida Pronta, que quem tem filhos, quem é responsável por crianças, eu aconselho que vá assistir a série sobre bullying. É maravilhosa, aprendi muito com aquela série. Mas ele estava radiante, ansioso, o que me deixava satisfeito, porque ele odiava a escola. Muitas vezes ele quis sair da escola, chegou a ser trocado de estabelecimento de ensino, achando que o problema era na escola anterior, mas não, o problema estava nele, que tinha o biotipo para virar chacota, e não tinha a maturidade, a autoconfiança, a autoestima para combater aqueles que o atacavam. Inclusive eu conversava com a minha esposa, que estava preocupado, porque poxa, ele estava tão eufórico, que eu não sei se suportaria mais uma decepção. Mas finalmente as aulas presenciais voltaram, e ele foi. E quando foi, eu fiquei meio que observando as reações dele. Cara, que surpresa! Ele estava feliz. Ele estava rodeado de amiguinhos. Era algo incrível, o telefone não parava de tocar, eu recebia convite para festas, ele era o cara. Teve um dia, inclusive, que foi uma surpresa para mim, eu fui levá-lo na escola. E ele tinha uns probleminhas no pé, usava umas botinhas meio estranhas. O senhor não vai acreditar! Tinha meninos usando as botinhas porque viraram moda. O meu filho de patinho feio se transformou no grande cisne, o centro das atenções. Ele ditava moda. Ficamos muito felizes. Só que quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. E aos poucos nós começamos a notar que, apesar de ele continuar sendo o popular, ele estava se tornando uma pessoa insuportável dentro de casa, já não dava mais para conviver com ele, era outro menino, tudo ele discordava, tudo ele criticava, ele era mal educado com a mãe. Pela primeira vez naqueles anos todos, eu cheguei um dia e perdi a paciência com ele, dei uns safanões e falei, essa casa aqui é nossa, se não está satisfeito, vai embora. Ele estava insuportável, não era mais o nosso filho. A minha esposa, coitada. A minha esposa, ela andava de um lado para o outro, ela não conseguia entender, eu não conseguia entender. O trabalho em casa terminou. Eu voltei para a empresa. Eu tinha menos tempo para ficar com eles dentro de casa. Mas quando voltava, aquilo era um inferno. Segundo a minha esposa, teve um dia que ele surtou e quebrou tudo dentro de casa. Eu entrei lá e disse, mas por quê? Ai, não sei, ele está louco. Nosso filho está enlouquecendo, eu não sei se ele está consumindo drogas, eu não sei se são as companhias, eu não sei, ele não é o mesmo menino. Ele também sentia fortes dores de cabeça.
Aí começou a nossa peregrinação por médicos especialistas, por exames, por gastos extraordinários. Graças a Deus eu tinha um plano de saúde que cobria, senão seria minha falência. E se eu precisasse perder tudo, eu perderia. Venderia carro, apartamento, venderia. Era o meu filho, eu queria meu filho de volta, mas todos os exames davam como positivos. Aí eu digo, isso não é possível. Isso não é possível. Ele começou um tratamento psiquiátrico, drogas pesadas, ele começou a perder peso, ele tinha pesadelos, ele acordava gritando, ele acordava estressado, não ia mais na escola, não tomava mais banho. Os colegas ligavam perguntando por ele, os professores vinham à nossa casa, achando que nós não queríamos levar para a escola, saíam apavorados, realmente ninguém conseguia entender. E o psiquiatra disse, acho que o filho de vocês está ficando louco. Era algo assim incompreensível. Só que no bairro que a gente morava, tinha uma senhora, uma taróloga. E aí a minha esposa, sem me falar, porque eu não concordaria, eu sempre fui muito cético, visitou essa senhora. Visitou essa senhora e ela colocou cartas. Colocou cartas e falou para minha esposa, o seu filho está morrendo. O seu filho está com os dias contados. Porque ele fez um pacto. E agora, a cobrança da vida chegou. A outra parte cumpriu. A minha esposa não sabia o que dizer, mas que pacto é esse? Aí a senhora simplesmente falou, eu não sei identificar exatamente o que. Mas existe sim uma fonte. E vocês têm que descobrir antes que seja tarde. Bom, eu estava no jantar. Nosso filho trancado dentro do quarto, que não saía mais de dentro do quarto, aquele quarto fedia, mas ele não conseguia entrar mais, nem para limpar, nem para conversar com ele. Aí quando eu fiquei ao par do que disse aquela taróloga, eu falei para minha esposa, vai nessa vigarista, ela quer ganhar o teu dinheiro, tu não entende, que isso aí é meio de vida, ela fala qualquer coisa. Minha esposa olhou para mim e disse, quando eu fui pagar, ela não me cobrou. Ah, já sei, disse eu. Ela disse, ajude com o que quiser. Não, eu é que quis. Tirei R$100 para dar para ela. Ela olhou para mim e disse, meu amor, eu vivo do meu trabalho. Esse aqui é o meu trabalho. Mas a minha função, além de ganhar o necessário para a minha sobrevivência, é ajudar quem realmente precisa sem nada ganhar em troca. E o seu filho é um exemplo de quem realmente está precisando. Guarde o seu dinheiro e procure a fonte de escuridão que está levando a vida do seu filho. Eu fiquei pensando, realmente eu fiquei pensando. Foi quando voltou a pandemia. Aí me veio a imagem de meu filho ali, na tela, meio que hipnotizado. Até então eu pensava, isso é normal. Toda criança é assim, se bobear, fica 24 horas diante de um computador. Mas depois me veio a dúvida. Anormal não é. Mas o que seria aquela imagem, aquela mensagem que fascinava tanto o meu filho? Aí eu associei com o seu desejo de ir à escola, algo que não tinha nada a ver com ele, e principalmente por ele ter virado o S do patinho feio, vítima de bullying, para a grande sensação da escola. Ele tinha a hora marcada com médicos. Era difícil de tirá-lo de casa, mas sempre se dava um jeito. E quando a minha esposa saiu, eu fiz como normalmente faço, para ele não desconfiar. Levantei e fui para o trabalho. Só que antes de sair, a minha esposa me ligou. Eu esperei ela sair, entrei no apartamento, fui no quarto dele, peguei o computador. Não foi difícil de entrar, não foi complicado encontrar a senha. Aí fui para os seus arquivos. Senhor Romário, eu simplesmente surtei. Eu vou dizer surtei. Não sei o termo. Eu congelei. Eu vi na tela a capa de um livro, São Cipriano. Copiei aquele link. Não mexi em nada. E voltei para o trabalho. À noite, ao término do expediente, todos foram embora. Aí eu abri aquele arquivo. Assustador. Falava de trabalhos feitos, de amarração para
sabe? Se conquistar aquela pessoa amada que não te dá a mínima. Trabalhos feitos para ganhar dinheiro. Trabalhos feitos para trazer a felicidade, independente do que seria necessário. E no decorrer da leitura, eu vi. O meu filho havia feito um pacto para se tornar popular na escola. Eu não sei qual foi o sentimento maior. Se pena dele, ao pela primeira vez na vida, sentir a dor que ele sentia quando era menosprezado pelos colegas, entender o mal que faz esse maldito bullying nas crianças. Ou se eu sentia ódio de mim, que fiquei meses sentado no meu home office, ao lado do meu filho, e não consegui perceber que algo anormal acontecia. Que pai eu era! O que eu poderia fazer, meu Deus do céu? Algo tinha que ser feito. Foi quando eu voltei, aí não. Voltar não é o termo, foi quando eu fui procurar a taróloga. Aquela que eu tripudiei, debochei, após a visita da minha esposa. Eu estava desesperado. Quando eu entrei, ela me olhou: o senhor demorou. O senhor demora para entender o que passa ao seu redor e o que acontece com o seu filho. Pronto. Para mim foi o cartão de visitas da mulher. Ela realmente não era uma charlatã. Aí eu sentei, ela disse: não, eu não estou acusando. O senhor não pode dar ao seu filho o que não tem a oferecer, o senhor não está preparado. E não se culpe, não se envergonhe. O senhor é apenas mais um pai que está aprendendo no dia a dia da educação. Porque o filho não veio com manual de instrução, conforme dizem, né? Com aquelas palavras, a voz dela era uma voz bonita, veludada, meio que me acalmaram. Eu racionalizei e foi direto: o que eu posso fazer? Ela simplesmente disse: já encontrou a fonte, né? Já. São Cipriano. Ela parou, pensou. Seu filho fez pacto? Fez. Por acaso aquilo que ele pediu foi feito? Sim. Bom, eu não trabalho com isso. Eu posso indicar um pai de santo. Mas digo, o desafio que o senhor vai enfrentar é algo gigantesco que você não consegue imaginar. Você vai enfrentar forças desconhecidas, demoníacas, que estão defendendo um direito, porque o seu filho fez o pacto. Eles apenas estão cobrando uma dívida. Eu sabia realmente que o que ela estava me dizendo era pouco diante do que íamos enfrentar. Conversei com a minha esposa. Fomos ao Pai de Santo. Na verdade, fomos a vários. Enfrentamos anos de batalha, acompanhando de perto o sofrimento da nossa criança, sofrendo junto. Chegou um determinado momento e nós víamos um homem gigantesco na nossa casa, todo de preto, aqueles olhos pretos. Aquilo ali, eu cheguei, quando voltei a taróloga, dizendo: eu penso que aquilo ali parece a personificação do demônio. Ela disse para mim: parece não, é. Senhor Romário, se eu fosse contar os fenômenos que aconteceram dentro da nossa casa enquanto nós combatíamos aquele mal, eu ficaria aqui o dia todo, talvez o mês todo falando, e o senhor pensaria que eu estava fantasiando. Porque pense em algo terrível. Pois é, pode multiplicar por quanto quiser. E hoje eu já mais tranquilo, mais resignado, eu resolvi enviar esse relato. E enviar esse relato para que ele sirva de manual de instrução para os pais, os responsáveis de primeira viagem. E que eles entendam que o mal maior que aflige os seus filhos não é aquele que salta aos olhos, e sim aquele que foge à visão humana. E eu escolhi esse dia
Não por acaso. É porque hoje estamos voltando da missa que lembrou um ano que perdemos o nosso adorado filho por forças ou para forças que não estávamos preparados para enfrentar.